Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O antepenúltimo vídeo teve 1 hora. O penúltimo vídeo teve 2 horas. O último vídeo teve 1 hora também. Eu acho que é o momento da gente fazer alguma coisa mais curta, alguma coisa mais simples. Eu acabei, por sugestão de um inscrito no Twitter, escolhendo um tema bem estupidamente fácil. Seria isso aqui, o Batman da vida real. Um suposto pré-Batman do século XIX. A história conta que o personagem Batman que a gente tem hoje, existiu na vida real. O nome dele era Bill Smith, ele era originário da Inglaterra, mas foi para Nova York em 1870. O cara era dono de uma loja, essa loja foi atacada por várias ocasiões, a polícia não fez nada, aí ele deixou a loja no comando de um ajudante chamado Robin, e enquanto ele procurava nas ruas, ele deixou a loja no comando de um assistente chamado Robin, enquanto isso ele caminhava pelas ruas caçando criminosos, vândalos e bêbados. Os arquivos municipais mostrariam que o Smith foi acusado pela primeira vez em 78 porque ele pegou e bateu num ladrão que tinha saído correndo da sua loja com uma perna de cordeiro no ombro. O Smith na época tinha 43 anos e o juiz, simpatizando com essa situação, o libertou. Passaram vários anos e ele passou a colocar essa máscara de morcego para proteger a identidade e evitar represálias dos criminosos contra a família dele. Ele se tornou muito conhecido, a polícia respeitava, a vizinhança de Nova York considerava ele um herói, um vigilante noturno, e ele morreu de hipotermia em fevereiro de 1896. E é dito então que as pessoas criadoras da banda desenhada, acho que banda desenhada é uma tradução para quadrinhos, talvez em alguma variação do português, não tenho certeza, mas é para significar quadrinhos, elas pegaram uma história que o Robin escreveu num diário e transformaram isso no Batman que a gente tem hoje. E nesse diário tinha essa fotografia ao pé da publicação. O diário terminava com a frase: todo mundo localmente já ouviu falar desse Batman. Ele anda pelas ruas à noite e os bandidos, os ladrões, vagabundos, bêbados mantêm a distância. Ele é a vingança, ele é a noite, ele é o Batman. Então vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se afinal de contas o Batman realmente tem esse antecedente aí chamado Bill Smith. Se não, vamos ver de onde veio essa foto, afinal de contas. Como de costume, eu nem fui pro Google Trends dessa vez. Eu já fui pegando Batman, entre aspas, mais Bill Smith no Google, assim, e fui vendo quanto que isso tinha surgido. Eu consegui aqui, filtrando para antes de 3 de dezembro, claro que eu não fui direto em 3 de dezembro, eu fui tentando chegar numa data em que realmente não aparecia ter nada além. Eu encontrei essas duas coisas, essa é a data limite. Essas aqui parecem ter a ver com Bill Smith, mas nenhuma delas tem. A primeira delas é uma pergunta a respeito dessa foto, perguntando se essa foto é um Photoshop ou se ela é real, e alguém aqui embaixo cita o Bill Smith, mas isso acontece apenas no dia 7 de dezembro, a gente vai falar desse link daqui a pouco. Suffolk Gazette, memorizem esse link aqui. E a outra é uma pergunta no Quora. Aqui você pensa que a pergunta menciona o Batman. Essa pergunta seria de 2015. Perdão, menciona o Bill Smith. Mas na verdade não. Na verdade, se você pesquisar aqui por Bill Smith, você vai ver que dessa vez nem tá aparecendo, mas Bill Smith apareceria numa dessas perguntas relacionadas aqui do lado. Não era a pergunta propriamente dita. Nessa página não tem. Então isso seria um falso positivo. Então agora que a gente viu que no dia 3 de dezembro de 2016 a gente só tem falso positivo, isso aqui é falso positivo, daqui para baixo não é o que a gente procura, vamos avançar a data. Vamos avançar então para o dia 4 de dezembro, coloquei 7 por engano, 4 de dezembro de 2016 e vai aparecer Suffolk Gazette. É o mesmo link que aparece aqui no dia 7 de alguém linkando para explicar do que se trata essa fotografia. Vamos ver então o que esse dito site tem a dizer pra gente. Ele exibe aqui a mesma imagem do Batman, né, que a gente já conhece aqui, e ele coloca uma história bastante parecida. É dito que uma investigação da Suffolk Gazette tinha revelado que, na verdade, esse personagem, a origem dele era um cara chamado Bill Smith, que tinha mudado da Inglaterra para a América em 1870, até agora confere, e foi para Nova York, no qual ele trabalhou em um açougue. É dito que eles pesquisaram por registros históricos na Anglia e nos Estados Unidos, para tentar juntar a história de como que o Sr. Smith se tornou um vigilante, um justiceiro, depois que a sua loja, o açougue, teria sido atacado por ladrões. É dito aqui que os arquivos municipais indicam que em 1878 ele foi indiciado por capturar e bater num ladrão que tinha fugido com uma perna de cordeiro da loja dele. Até agora as coisas batem, por enquanto. Então, aos 43 anos, o júri se mostrou simpático com ele, porque
tinham criminosos na cidade, esse número de criminosos não parava de aumentar. Esse episódio o inspirou, de acordo com registros, a deixar o local em Suffolk, no qual ele trabalhava, e ir para Nova York para procurar uma nova vida. Diz então aqui que, de acordo com um registro de um parágrafo na New York Tribune, que seria o nome de um jornal, ele foi para procurar ladrões, foi caçar mais ladrões e logo ganhou notoriedade como sendo um vigilante. Levou mais 4 anos para ele adotar essa máscara que deixava ele aparecer como um morcego, ia ocultar a identidade dele, e ele patrulhava a vizinhança procurando por malfeitores. Ele diz então que em 1892 ele tinha um associado chamado Robin e que, de acordo com um diário escrito por esse Robin, tinha esse trecho aqui. Todo mundo nessa localização localmente ouviu falar do Batman. Ele percorre as ruas à noite, os gangsters, os ladrões, os bêbados, todos mantêm a distância. E ele é a vingança, ele é a noite, ele é o Batman, conforme está descrito aqui. E aí é dito então que ele realmente morre de hipotermia. É exatamente a mesma versão. E a mesma versão que está aqui foi copiada nesse local aqui. Então vem a pergunta, tá? O Suffolk Gazette afirma que ele fez uma investigação jornalística. Ele cita os lugares em que ele teria pego essas informações, mas ele não deixa as fontes. Tá? A fonte dos locais aqui embaixo não tem. A gente só tem essa imagem. Vamos ver então o que exatamente, qual a reputação desse site. O slogan é: você não poderia ter inventado. You couldn't make it up. Seria make it up significa inventar. Você não poderia ter inventado. Aí vamos ver algumas matérias. Você vê que tem algumas coisas que não parecem ser tão satíricas, mas algumas claramente são. Por exemplo, isso aqui. Jarras de geleia racista são retiradas de prateleiras de supermercados. Homem de meia idade mantém roupas apertadas no guarda-roupa por mais um ano, porque ele definitivamente vai perder peso no futuro. Isso aqui é uma notícia satírica. Aqui embaixo a gente tem, por exemplo, fazendas de vento são ordenadas a produzir brisa para resfriar a Inglaterra. Isso aqui também é uma notícia satírica. Então a gente já tem aí uma certa reputação que indica pra gente que esse site não é exatamente confiável. Aí agora o que a gente faz com isso? Vamos verificar se a gente tem evidência jornalística de que isso realmente tenha acontecido na época. Porque publicar uma coisa nesse site evidentemente não vai tornar essa coisa falsa. O fato disso ter surgido num site de notícias satíricas já é uma evidência, mas não prova nada. Vamos ver se a gente tem mais algum tipo de evidência. Então vamos vir aqui no Newspapers. Eu pesquisei por Bill Smith e Batman na mesma frase. Eu encontrei aqui 134 resultados. Se você quiser pode ir um por um. Eu já fiz isso e já verifiquei que nenhum deles é o que a gente procura. Alguns aqui, por exemplo, citam simplesmente o nome Bill. Bill, no caso, no sentido de conta. Conta do tipo de pagamento, conta de pagamento. E em algum outro momento você tem Batman, em algum outro momento separado você tem Smith. Então não é nada do que a gente procura. Aqui citam Bill Smith, mas não tem nada a ver com Batman. Enfim, quem quiser ver aqui, não tem nenhum justiceiro chamado Batman ou Bill Smith, ou um justiceiro que use uma máscara de morcego de qualquer nome. Não tem nenhuma evidência de que isso tenha acontecido de nenhuma forma. Vale lembrar que Batman é um sobrenome. Tá? O sobrenome não tem nada a ver com o mamífero morcego, né, Bat, e também nada a ver com Batman, o personagem ficcional. Ele tem a ver com um amigo ou servo do Bart, desse jeito aqui. Tem várias pessoas históricas e atuais que possuem o sobrenome Batman. Então Batman é um sobrenome, por isso a gente realmente tem resultados aqui desse período. Eu escolhi desde o primeiro registro do Newspapers, 849, então antes desse suposto Batman, até 39, quando a primeira HQ com o Batman saiu. Eu pesquisei aqui também pelo trecho do diário, para ver se afinal de contas isso teria em algum lugar. Não achei absolutamente nada. Não tem nenhum registro disso aqui em jornal. Eu tentei procurar por Bill Smith e Batman também em livros, não achei nada, tá? Algumas coisas aqui mencionam super-heróis, por exemplo, mencionam Batman, Robin e depois separado Bill Smith, que seria outro super-herói, por exemplo, também não tem nada a ver. Aqui, nada a ver, enfim, quem quiser pesquisa depois. Mostrar o negativo não é uma coisa tão legal, tá? Mas você não encontra nada. E pesquisando aqui pelo trecho de local, só a Gazeta de Suffolk teria mencionado esse tipo de evento. Legal, a gente viu que não tem nenhuma evidência de que esse suposto Batman teria existido, mas a gente ainda tem um elefante na sala, né? Afinal de contas, de onde veio essa tal fotografia? Quem é esse cara aqui? Eu tentei fazer uma... Primeiro vi se alguém já tinha descoberto isso antes, porque isso seria muito fácil. Essa matéria aqui diz que não foi possível localizar a origem, menciona que uma pessoa usa essa imagem no Bandcamp, que é um site para bandas, discografias. De fato ela usa, diz que esse perfil existe desde 2005
e faz a conclusão de que essa imagem estaria lá desde 2005. Não é uma conclusão válida, porque você não tem a data de upload da fotografia. Ele pode muito bem ter mudado essa fotografia ontem e ter existido a conta desde 2005. Então a fotografia não prova aí que foi enviada em 2005. Ele encontra outra pessoa que foi criado a conta em 2011, que também tem a fotografia. Em 2013 ele encontra aqui um site espanhol que menciona essa imagem e diz de 17 de fevereiro e diz simplesmente que é um Batman antigo bizarro. Não coloca a fotografia. E o argumento geral é, as pessoas já usavam essa fotografia antes da história, portanto a fotografia não tem nada a ver com a história. Eu não fiquei tão contente com isso, eu fui lá no Yandex e fiz uma busca reversa pela fotografia e acabei achando um artigo em italiano que me ajudou bastante a solucionar esse problema. Então, ele vem aqui, Foto Marvellini, e a partir daí em diante eu não entendo mais nada porque está em italiano, vamos traduzir. Os avós dos super-heróis e a sedução de uma mentira. Então diz aqui que tem vários caminhos, uma fotografia pode ser modificada muito facilmente, diz que atualmente a gente tem um certo consenso de que se você usar essas manipulações com um bom propósito, você pode criar anticorpos visuais, ele diz aqui, mas basicamente seriam coisas legais para você observar. Diz aqui que tem um caso que é muito mais do que uma trap, seria assim uma espécie de armadilha, digamos assim, declarada, mas é uma coisa bem incrível até, e que é uma coisa que te deixa seduzir, é uma coisa que você sabe que é mentira, mas que você tem vontade de acreditar. Então ele conta a história dos irmãos Marvellini. São uma história a respeito de irmãos que se intitulam como Marvellini. Eles dizem que eles são os últimos herdeiros de uma dinastia de fotógrafos que opera em Milão desde que as fotografias surgiu. E os que precederam esses irmãos Marvellini deixaram para eles um legado imaginário, digamos assim, de fotografias escondidas que mostram figuras antigas que seriam os ancestrais dos super-heróis que a gente tem atualmente. Isso parece assim bem estranho, parece bem fantástico, mas acho que você já percebeu que isso é simplesmente uma história criada dentro de um projeto de arte. Então a gente tem dois irmãos que produzem fotografias de super-heróis antigos, com essa temática antiga, como essa aqui, que é usada para ilustrar a própria capa, esse exemplo aqui, e a gente vai ver outros, por exemplo esse aqui também, a gente vai ver mais daqui a pouco, e que publicam essas fotografias e criaram uma história de que eles são aí herdeiros de uma linhagem de fotógrafos que fotografa ancestrais de super-heróis. Eles têm, eu achei 3 redes aqui. A gente tem o site oficial, Foto Marvellini, esse aqui. Imaginação é mais importante que conhecimento, é o slogan deles. Aqui você pode ver os últimos trabalhos que eles publicaram. Aqui tem algumas informações, aqui os irmãos Marvellini, isso teria sido fundado em 2011, e aqui a gente tem as últimas produções deles, que você já viu uns 3 Batmans diferentes. Eles têm também uma página no Facebook, e a dita fotografia, né, do Bill Smith, na verdade está aqui. É a mesma fotografia que é exibida, é a capa de perfil, a foto de perfil da página dos irmãos Marvellini. E aqui a gente tem também o Instagram, aqui a gente tem mais fotografias sendo divulgadas. Nesse Instagram, eu encontrei pelo menos 4 outros Batmans nesse mesmo estilo de retrato antigo. Por exemplo aqui, por exemplo aqui, por exemplo aqui e por exemplo aqui. Qualquer um desses Batmans você poderia ter dito que seria o dito do Bill Smith, porque é o que esses caras fazem. E você poderia ter feito isso não só com Batman, mas com vários outros super-heróis. Aqui você vê que nos últimos trabalhos eles se deslocaram um pouquinho da temática de super-herói. Tem um Chewbacca, tem outras figuras aqui. Eu não vou poder descer muito, porque tem uns peitos à mostra e o YouTube não vai gostar nem um pouco disso. Mas descendo aqui você vai ver que eles fazem de vários heróis. Eles pegam um super-herói, eles vestem uma pessoa como sendo esse super-herói, seja uma releitura normalmente, Batman barbudo tá mais uma vez aqui, uma Mulher-Aranha, né, de cabeça para baixo, aqui mesma coisa que a gente já viu essa fotografia, Star Wars aqui, eu tenho quase certeza, Capitão América, e eles tiram a fotografia como se fosse uma foto antiga e envelhecem, então como se realmente fosse uma foto lá dos 1800, como se um super-herói realmente estivesse ali. Quem quiser pode dar uma olhada em todos esses outros. Aí, só um toque final, né? Como então exatamente o Batman foi criado? Você pode ler aqui. Aqui é dito da palavra dos próprios criadores. 2 caras chamados Bill Finger e Bob Kane. É dito então que o Bob teve a ideia do Batman, ele queria chamar um personagem de Batman, e a versão original usava uma coisa chamada Domino Mask, desse jeito aqui. Eu não achei a tradução para o português, e shopping aqui não aparece, mas a imagem seria uma máscara desse tipo aqui, simplesinha, sem nada
de morcego, conforme o Batman realmente usa. E aí sim veio a sugestão, de realmente deixar essa máscara mais parecida com um morcego. As cores originais do Batman seriam vermelho e preto, e ele decidiu então deixar todo preto para dar uma aura assim mais misteriosa. O Batman teria como se fossem asas de morcego, mas perceberam que isso não era uma boa ideia porque nos combates isso ficava meio feio. E aí decidiram colocar uma capa que quando ele estivesse descendo uma corda, por exemplo, iria aparecer uma asa de morcego, ou brigando. E é dito também que o Batman original não usava luvas, eles colocaram luvas, então eles fizeram várias modificações na ideia original e com isso chegaram do Batman. A primeira versão do Batman, se eu não me engano, é essa imagem aqui, essa capa aqui da primeira edição de maio de 39. Não tem nada aqui a respeito de um tal de Bill Smith. Então isso não é nem uma versão oficial da história e também não é nem uma versão secreta. O Bill Smith, esse homem aqui vestido de Batman, na verdade é um projeto de arte dos irmãos Marvelini que fazem exatamente isso. Eles pegam super-heróis, eles pegam pessoas, eles vestem essas pessoas como super-heróis, tiram uma foto e dão todos os efeitos possíveis, além de, claro, a roupa, o cabelo, as joias, para parecer que são fotografias antigas. E eles inventaram uma história de que eles são aí herdeiros de uma linhagem antiga para sustentar. Quem inventou essa versão desse tal do Bill Smith foi essa Gazeta de Suffolk. E esse site, como você pode perceber aqui nas notícias, é claramente um site satírico. Então, esse foi o vídeo, as conclusões são exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar aqui, tá? Essas alegações são falsas, a história surgiu num site satírico, não apresentou nenhuma evidência, a gente não achou nenhuma evidência em nenhum outro lugar, eu tentei procurar aqui, não achei, quem quiser reproduz essa pesquisa para ver se encontra. Essa fotografia faz parte da obra dos irmãos Marvelini, ela é uma obra de arte, não tem nenhum registro histórico nela, e as inspirações para o Batman são conhecidas e não envolvem nada disso. Valeu por você que assistiu, a gente se vê, falou!